Família, a ideia de Deus. Comunicação, a chave do relacionamento. Construindo pontes e destruindo muros. Com a palavra, Jaime Kemp. Realmente é importante a questão da comunicação. Eu acredito que muitos problemas de falta de intimidade conjugal é porque não existe uma comunicação adequada, uma comunicação boa. E a palavra de Deus tem muito a dizer sobre comunicação dentro do lar. E nós vamos estar durante estes momentos conversando sobre a comunicação, os princípios preciosos da palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar é falar sobre níveis de comunicação. Eu gostaria que você, marido e esposa que está ouvindo a minha voz, avaliasse o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus filhos e identificasse mais ou menos em que nível de comunicação você está no momento conversando, dialogando e comunicando. Eu gostaria de sugerir que existe pelo menos 5 níveis de comunicação. O primeiro nível é o mais superficial, o que eu chamo conversa superficial. Neste nível, nós usamos expressões como vai você? Como vai sua família? Será que hoje vai chover? Agora, esta é uma comunicação normal, natural dentro de uma família. Mas o problema é que muitos casais só comunicam neste nível superficial. Eu tenho casais que vêm para meu consultório e realmente eles não têm uma comunicação profunda, é muito superficial, é só o necessário para se relacionar durante um dia. O segundo nível de comunicação é relato de fatos. Relato de fatos. Apenas informações. O dia está chuvoso. Não esquece do guarda-chuva. Você ouviu a última sobre o presidente? Então, aqui é um nível de comunicar fatos sobre o dia a dia, não comunicar ideias ou meus julgamentos, ou meus sentimentos e emoções, ou minhas necessidades. Isto ainda, o segundo nível fica muito superficial. E eu só espero que vocês não estão comunicando neste nível, porque realmente Deus planejou que casamento fosse uma experiência de intimidade. E certamente, relatando simples fatos, não tem nenhuma intimidade naquilo. O nível número 3, eu chamo verbalização de ideias e julgamentos. Verbalização de ideias e julgamentos. Neste nível já ocorre uma comunicação real. A pessoa está disposta a correr o risco de comunicação. Há ideias e soluções próprias. Agora eu gostaria que você notasse que este nível é o nível intelectual. Isto é, nós estamos dispostos a ter uma comunicação, mas a comunicação fica no nível intelectual. É uma verbalização das minhas ideias, dos meus julgamentos, das minhas opiniões. Também é um nível mais profundo de comunicação, mas não chega a ser um nível profundo.
Número 4 é verbalização de sentimentos e emoções. Neste nível, verbalização de sentimentos e emoções, aqui compartilhamos o que sentimos sobre os fatos, sobre as ideias e sobre os julgamentos. Não é só a questão de expressar minhas ideias e julgamentos, mas agora eu vou compartilhar com meu cônjuge o que eu sinto sobre os fatos, ideias e julgamentos. Sentimentos neste nível são revelados. Fiquei realmente magoada com o que meu pai me disse. Neste nível, nós estamos abrindo o coração para o cônjuge, para o filho, para o pai, e estamos comunicando sentimentos, emoções da nossa experiência diária. Agora, isto é um nível bem mais profundo, mas eu reconheço que há muitos casais que nunca chegam a se expressar neste nível. Agora, o nível número 5, revelação de necessidades pessoais e emocionais, é o nível mais profundo da comunicação entre um casal, entre os membros de uma família. É o alvo que eu tenho em relação à minha esposa. É o alvo que ela tem em relação a mim. É o alvo que nós temos em relação às nossas filhas. Revelação de necessidades pessoais e emocionais. Infelizmente, poucos casais chegam a este nível na sua comunicação. Expressões como: preciso que você me abrace por alguns minutos. Para ir até este nível de comunicação ou intimidade verbal, é preciso que nos sintamos seguros no relacionamento. E nem todo casal sente seguro no seu relacionamento. A palavra de Deus diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Mas, infelizmente, em muitos casamentos, o amor não é muito perfeito e por isso existe medo. E medo é o inimigo da comunicação. A razão por que nós temos dificuldade de abrir nossos corações neste nível pessoal e emocional é o medo de ser rejeitado, o medo de ser mal entendido, o medo de não ser compreendido pelo cônjuge. E então, por isso, nós deixamos de abrir nosso coração e compartilhar numa maneira íntima. Marido, você teria capacidade de chegar na intimidade do seu relacionamento conjugal e dizer para sua esposa: querida, eu preciso que você me abrace por alguns minutos. Isto parece uma coisa simples. Quem sabe quando nós namorávamos ou noivávamos, era um pedido, era uma expressão mais fácil. Mas agora, com anos no casamento, nós acabamos, deixamos de falar de um assunto íntimo, deixamos de ter coragem de compartilhar uma necessidade, uma tentação, uma alegria ou uma emoção íntima com nosso cônjuge. Isso é triste, porque Deus criou o casamento para completar, para complementar e para que haja uma solução à solidão. E muitas vezes dentro dos casamentos, dos relacionamentos conjugais, existe muito solidão, mesmo casados. Então, eu queria que você, meu amigo, minha amiga, marido, esposa, fizesse uma avaliação. Em que nível de comunicação você está? Deixe-me falar mais uma vez sobre os níveis. Conversa superficial, relato de fatos, verbalização de ideias e julgamentos, verbalização de sentimentos e emoções e revelação de necessidades pessoais e emocionais. É a minha oração que através deste
estudo desta palestra você possa caminhar em direção a nível número 5. Muito bem, antes da gente começar a ver os princípios bíblicos sobre comunicação, deixe-me falar sobre mais alguma coisa importante na nossa introdução. Estudos de comunicação entre marido e esposa provaram que as palavras são responsáveis por apenas 7% da comunicação total. Isto é, as palavras formadas em sua boca, com a sua língua, representam somente 7% da comunicação total. 38% da comunicação é feita através do tom da voz e 55% mediante expressões faciais e movimentos do corpo. Em outras palavras, quando você diz alguma coisa a seu cônjuge, as palavras em si só transmitem 7% do significado. E nós preocupamos mais com a comunicação não verbal. A comunicação através do tom da voz, através das expressões faciais, através do movimento do corpo, os gestos, porque esta parte representa 93% da comunicação. Deixe-me ver se eu posso ilustrar o que eu estou dizendo. Eu posso e gosto de comunicar para minha mulher diariamente que eu a amo. Eu acho importante, eu acho que a mulher precisa ouvir essas palavras doces do seu marido numa maneira sincera e clara. Às vezes é através de uma flor, às vezes é através de um pequeno gesto, às vezes é através de um toque, e muitas vezes é através de uma palavra verbal. Isto é, querida, eu te amo. Agora, vamos dizer que eu quero comunicar meu amor para com ela. Então eu vou falar assim: querida, eu te amo. Você acha que a minha mulher vai ser convencida do meu amor se eu falar desse jeito? É claro que você não viu a minha expressão, a minha cara era uma cara feia, irritado, e certamente ela não vai ser convencida do amor. Agora, se eu falar, querida, tá vendo? Querida, eu te amo. Tá vendo? Eu tenho mais emoção, mais expressão de carinho, de afeição, e até o sorriso no meu rosto, o tom da voz, os gestos do corpo, tudo comunica. Agora, quando nós falamos alguma coisa para o cônjuge, mas a voz, o tom da voz, a expressão, os gestos estão contrariando aquilo que eu falo, então isto cria confusão na comunicação. Por isso é importante entender que a comunicação não é só verbal, mas é não verbal também. Muito bem, vamos então para os princípios da palavra de Deus. E eu tenho 11 princípios. Vocês que provavelmente estão tomando anotações da minha palestra, então eu quero dar 11 princípios que podem revolucionar a sua comunicação dentro do lar. O primeiro princípio e um dos mais importantes é este: procure ser um bom ouvinte e não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar. Em outras palavras, saiba ouvir. O apóstolo Tiago nos dá uma orientação em relação a esta comunicação, que é uma comunicação de ouvir. Comunicação é uma rua de duas mãos. É falar e é ouvir. E aqui, Tiago nos diz em capítulo 1 e versículo 19, estas palavras: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Quantas vezes nós somos prontos para falar,
para expressar nossa opinião, para expressar nossa raiva, para expressar nossa irritação, para expressar nosso ponto de vista, para mostrar que nós temos a razão. Mas aqui Tiago está dizendo que um princípio bonito de comunicação é saber ouvir. Na minha experiência no aconselhamento, eu tenho observado que muitos casais não sabem ouvir. Tem 2 ouvidos e é impressionante. Deus nos criou, cada pessoa com 2 ouvidos e somente uma língua. Agora, por que será? Será que Deus não quer que nós falemos menos e ouvíssemos mais? Eu creio que sim. Mas às vezes nós gostamos de falar muito e ouvir pouco. Agora imagine que vem um casal para o meu consultório. Quando eles entram no meu escritório, eu percebo que eles já chegam tendo tido alguma boa briga. Quem sabe dentro do carro, vindo para o escritório. O marido está meio fechado, meio quieto, meio emburrado. A esposa, os olhos dela são vermelhos e inchados porque ela estava chorando. E eles chegam no meu consultório para resolver um conflito. E primeiros minutos, eu preciso tentar quebrar o gelo no relacionamento entre eles. Então, vou fazer algumas perguntas meio superficiais para conhecê-los e tentar abri-los um pouquinho. Muito bem. Então, vamos dizer, eu vou direcionar meus pensamentos primeiramente ao marido. Eu vou pedir para ele expressar o que ele acha que é o problema. Vou pedir para ele identificar a raiz do problema. Muitas vezes, no seu falar, ele vai falar sobre sintomas. Mas eu, como conselheiro familiar, quero saber da base, da raiz do problema. Mas, às vezes, através da sintoma, a gente chega na raiz. Então, enquanto ele está falando, eu estou dando toda a atenção para ele, mas do cantinho do meu olhar, eu estou observando a sua esposa. Ela não percebe, mas eu estou observando. Sabe por quê? Porque eu vou aprender muita coisa sobre a comunicação deste casal através da atenção ou a falta de atenção que ela está dando ao seu marido naquele momento. E sabe o que aconteceu com ela? Clique. Ela desligou. Não quero saber o que esse chato vai falar. Gente, não é possível resolver um conflito conjugal se não haja uma tremenda disposição para ouvir. Depois a esposa vai, às vezes entre lágrimas, vai expressar seu sentimento, vai dizer o que ela acha que é o problema. E enquanto ela está falando, eu estou do cantinho do meu olhar, olhando e observando o marido. E sabe o que aconteceu? Clique. Ele desligou também. Não quero saber o que essa chata vai falar. É triste quando tem uma reação assim. Então, para poder resolver conflitos, aprofundar nosso relacionamento, nós precisamos entender a importância do ouvir. Agora, ainda mais sobre esta questão do ouvir. Há um ouvir físico, a capacidade de ouvir o que o outro está falando e compreender, mas há um ouvir emocional, isto é, o coração também tem ouvidos. É um ouvir emocional. Querido, querida, pode falar porque eu estou com meu coração aberto para compreender o porquê da sua raiva, o porquê das suas lágrimas. Eu estou me identificando, estou me envolvendo emocionalmente e eu quero resolver o problema. Às vezes o casal pode repetir tudo que o outro falou, mas está
emocionalmente distanciado e não se interesse em realmente compreender o que o outro está sentindo, e não será possível resolver conflito ou aprofundar a comunicação sem que haja uma tremenda capacidade e disposição de comunicar através do coração. Eu sempre falo que esta é uma comunicação em que abro o meu coração para minha esposa e deixo minha mulher passar a mão e fazer massagem nas paredes do meu coração, e eu faço a mesma com ela. Isto é, abrimos o coração para que haja realmente um sentimento comunicado através daquela comunicação. Então, este é o primeiro princípio, saber ouvir. O segundo princípio para uma boa comunicação é o seguinte: pense 2 vezes antes de falar. Não seja precipitado ao responder. Fale de tal maneira que a outra pessoa possa entender e aceitar aquilo que você diz. Pense 2 vezes antes de falar. O grande sábio tem alguma palavra muito boa em relação a este segundo princípio. Em Provérbios 15 e versículo 23, nós lemos: o homem se alegra em dar resposta adequada. Para poder dar uma resposta adequada, nós temos que parar e pensar. Também Provérbios 15, 28 nos diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Se o homem tem prazer em dar uma resposta adequada, ele então precisa meditar, pensar bem antes de responder. Eu tenho um ditado que eu tenho usado nos meus seminários com casais. É o seguinte: antes de movimentar a língua, engrene a mente. Muitas pessoas falam com alavanca em ponto morto. Então é importante de colocar em uma marcha antes de responder, antes de falar. Antes de falar, então pense 2 vezes. Isto é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, sem pensar, nós temos ferido, temos machucado, temos ofendido pessoas. E uma vez que soltamos a palavra, não é possível voltar para trás. Querendo ou não, nós soltamos a palavra e não temos jeito de voltar e já machucamos. Em Tiago capítulo 3, o apóstolo Tiago também nos dá muita orientação. Em versos 1 a 12, eu não vou ler todo este trecho, mas ele descreve a língua assim. Em versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela maldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E depois a pergunta: como é que pode assim uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Realmente, muitas vezes nós nós louvamos o Senhor com a nossa boca, mas com a mesma boca nós amaldiçoamos um membro da nossa família. Então, nós precisamos, para poder
comunicar uma palavra doce, uma resposta adequada, precisamos realmente parar e pensar. Então, pense de novo. Antes de movimentar a língua, engrene a mente. Pense 2 vezes antes de falar. Que princípio precioso! O coração do justo medita o que há de responder. Terceiro princípio que nós encontramos é este. Fale sempre a verdade, mas fale com amor. Não exagere. Efésios capítulo 4, 15 e capítulo 4 e versículo 25, Paulo nos diz que devemos falar a verdade, mas falar com amor. Eu tenho percebido no meu aconselhamento com membros de família, com maridos e esposas, quantas manipulações utilizadas dentro da família para obter poder sobre outras pessoas. Eu gostaria de mencionar algumas destas manipulações para que possamos compreender que isto é uma desonestidade na comunicação. Devemos falar a verdade, devemos dizer sim, sim e não, não. A nossa comunicação deve ser preto e branco, claro, não deve ter a cor cinza, deve ser uma comunicação temperado pelo amor, pelo carinho, pela tranquilidade, pelo pensamento, mas é importante que haja realmente honestidade na comunicação. Muitos casais têm medo de falar a verdade, têm medo de confrontar. A palavra de Deus ensina que o amor confronta. Então, há momentos no casamento, num diálogo, numa conversa íntima, que nós precisamos confrontar. Agora precisamos confrontar, precisamos falar a verdade e falar com carinho, bem pensado, com muito amor. Mas deixe-me sugerir algumas manipulações utilizadas na família e muitas destas são utilizadas na comunicação entre marido e esposa. A primeira que eu quero destacar é chantagem emocional. Chantagem emocional é uma das coisas mais comuns na comunicação. Aqui uma expressão: se você não fizer o que eu estou pedindo, eu me mato. Que é isso, gente? Isto é chantagem. Tem marido que gostaria de dizer à sua esposa: querida, fica à vontade. Ou alguma esposa que gostaria de dizer ao seu marido, tudo bem, fica à vontade. Está tão chateado, está tão desgastado o relacionamento que a pessoa está convidando o outro a se matar. Mas isto não é verdade. Na verdade, isto é uma chantagem emocional e não deve ser nunca usado no relacionamento familiar. A segunda manipulação é armadilha da culpa. Armadilha da culpa. Como você pode fazer isso comigo depois de tudo que eu fiz por você? Marido, tudo que você fez por ela é o seu dever. Fim do papo. Mulher, tudo que você fez por ele é sua responsabilidade. Pais, tudo que vocês têm feito por seu filho adolescente é seu dever. Agora, não use esse tipo de chantagem, esse tipo de culpa, porque realmente não é uma comunicação honesta e acaba criando uma barreira familiar. A terceira manipulação é revelação divina. Deus me disse que você deve fazer o que eu estou lhe dizendo. Será que Deus realmente falou? Ou você está simplesmente querendo manipular os sentimentos e os desejos e o comportamento da outra pessoa para ganhar alguma coisa por si mesmo? Cuidado, porque eu creio que Deus é capaz de revelar
através da palavra, através de uma porção de meios. Mas muitas vezes ele não nos revela para depois manipular a outra pessoa. Mas é muito usado na igreja, é muito usado na família. A quarta maneira de manipular é barganha. Se você não fizer o que eu estou pedindo, não pagarei as contas. Ah, gente, isso é sujeira. 5. Suborno. Faça o que eu estou dizendo e você não se arrependerá. Nós somos muito acostumados com esse tipo de conversa. Suborno. E isto, infelizmente, é usado no diálogo, na comunicação entre membros da família e entre marido e esposa também. 6. Por força e por poder. Cala a boca! E este realmente nunca deve ser usado no casamento, na relação familiar. Estas 3 palavrinhas, cale a boca, realmente é um abuso verbal, é passar por cima dos sentimentos, é um desrespeito total pela outra pessoa. Mas, infelizmente, até em famílias cristãs, a gente encontra pessoas usando esta expressão. É uma manipulação. Número 7, humilhação. Se você não fizer o que eu estou mandando, vou falar alto para todos ouvirem. Então, marido e esposa estão no supermercado sábado de manhã fazendo compras. O marido está passando dificuldade financeira, mas ele não comunicou isso para a esposa. E a esposa está nas prateleiras tirando coisas das prateleiras e ela então quer comprar algum produto, o marido acha que é muito caro, não tem muito dinheiro, aí sai uma pequena discussão dentro do corredor do supermercado e chega um ponto que a esposa fica frustrada, então ela fala, se você não me deixar comprar isto, eu vou falar alto para todos ouvirem. Isso é pura manipulação, desonestidade. Paulo disse, fale a verdade, mas fale com amor. Próximo tem a ver com doenças. Por favor, não me aborreça com isso. Não percebe que eu estou doente? E, gente, tem pessoas que são eternamente doentes. Tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que gostam de ter uma doença, por quê? Porque a doença é usada de alguma forma para manipular uma outra pessoa que mora por perto, um familiar. Ajuda do além, número 9. Tenho certeza que seu pai, que Deus o tenha, concordaria comigo. Que é isso, gente? Isso é nada menos, nada mais de uma manipulação utilizada para obter poder sobre a outra pessoa. E Deus não quer esse tipo de comunicação. A última manipulação que eu quero mencionar, tem muitas e muitas, ameaça de infidelidade. Se você não fizer o que eu estou mandando, arrumo facilmente outra que o faça. É triste, mas já houve esta comunicação entre marido e esposa dentro do lar. Tudo isso é manipulação utilizada para obter poder sobre outra pessoa. E, infelizmente, é contrária à palavra de Deus. Fale sempre a verdade, mas fale com amor. Será que existe no seu relacionamento alguma honestidade? Será que realmente vocês estão confrontando carinhosamente um ao outro e falando a verdade um ao outro? Vocês estão exagerando? Tudo isto irrita, tudo isto cria barreira para que não haja intimidade na relação. Então, este é o princípio número 3. Fale a verdade, mas fale com amor. Número 4. Não se envolva em rixas. É possível discordar sem causar brigas.
Então, nós encontramos várias passagens. A passagem predileta que eu gosto de usar é aqui em Provérbios capítulo 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Todo insensato se mexe em rixas. Então, muitos casais chegam a bater um no outro. Nós temos muitas violências dentro do lar brasileiro. Temos muito espancamento de esposa, muitos abusos na cama do casal, muitos abusos verbais. Outro dia, no meu seminário, um homem apareceu lá com um curativo em cima da cabeça dele, onde ele me falou que havia levado 6 pontos. Eu brinquei com ele, eu disse, o senhor caiu da escada? E ele foi muito sério, ele disse, não, pastor Jaime, levei uma panelada da minha mulher. Aí eu falei, é verdade? Sim, ela ficou brava comigo e perdeu o controle e pegou a frigideira que ela estava fritando peixe e bateu na minha cabeça e levou 6 pontos. Isto é absolutamente impossível cogitar dentro do relacionamento conjugal, mas acontece constantemente. Violações verbais, abusos físicos. Então, a palavra de Deus diz que o homem de sabedoria, o homem que tem sabedoria, honroso é para este homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixa. Quantos insensatos nós temos na família? Maridos, esposas, filhos, às vezes sogra, nora, às vezes o cunhado, o vovô, usam palavras que machucam, que ferem. O princípio aqui é não se envolver em rixa. E este princípio, não se envolver em rixas, me leva para número 5. Não responda com raiva. Parte de não se envolver em rixa é não responder com raiva. Isto é, saber responder. O grande sábio, Provérbios capítulo 15, nos diz, em versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Que coisa boa, que palavra maravilhosa. O princípio, não responder com raiva. Use palavras brandas e respostas bondosas. Uma das minhas histórias famosas que eu mais gosto de contar é a história verídica de um almoço que eu tive com um amigo. Eu estava no escritório em São Paulo, trabalhando, e mais ou menos 10 horas da manhã o telefone tocou e a secretária passou a linha para mim. Era meu amigo que morava pertinho do nosso escritório, me convidando para almoçar. Eu disse, olha, se você pagar meu almoço, então a gente vai. E brincando com ele, ele disse, não, Jaime, estou te convidando porque quero conversar com você e eu quero ter o prazer em pagar seu almoço. Então, ele passou meio-dia no escritório, nós fomos no carro dele para um restaurante no sul da cidade de São Paulo e estacionamos o carro numa área residencial e fomos almoçar. Mais ou menos 1h30 voltamos para o carro. Aí que nós descobrimos que havíamos pisado na bola. Nós, acho que na euforia de estar conversando, batendo papo com um amigo, nós acabamos estacionando o carro justamente em frente de uma entrada de garagem numa grande casa, pertinho do restaurante. E o dono da casa chegou e eu olhei naquele momento e eu vi
na janela da casa. O incrível Hulk, ele estava verde de raiva. Quando ele nos viu, ele desceu daquela casa xingando todas as mães do Brasil. Eu vou dizer uma coisa, foi uma experiência. E naquela hora, eu virei para meu amigo e eu disse, agora é a hora de colocar em prática Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor. O homem caiu em cima de nós. Ele queria brigar, mas ele usava palavrão, mas ele xingava. E nós ficamos em total atenção, ouvindo tudo, deixando aquele homem desvaziar seu coração com a raiva, com a irritação que ele tinha. Quando ele parou de falar, eu tomei a palavra, eu disse, meu Senhor, nós estamos muito errados. Nós estacionamos em frente da sua entrada, não percebemos, fomos comer naquele restaurante e não percebemos e queremos pedir perdão ao Senhor por ter feito isto. Gente, aquele homem derreteu na hora. Ele disse, não foi nada, qualquer um poderia ter feito. E ele correu, puxou o carro para frente, porque o carro estava ao lado do nosso carro, impossibilitando nossa saída. E então ele veio, se apresentou, quase deu um abraço na gente. E disse, gente, geralmente eu não venho para almoço. Hoje eu vim. Mas eu não venho para casa, geralmente, na hora do almoço. Então é o seguinte, eu sei que é difícil estacionar nesta região porque não tem lugar suficiente. Então faz o seguinte, eu estou vendo o seu carro aqui, então fica à vontade, estacione em frente da minha entrada de garagem. E nós agradecemos e saímos naquela hora. E eu virei para meu amigo e disse, como a palavra de Deus tem razão. A resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. O que teria acontecido se nós tivéssemos respondido asperamente, duramente para com aquele homem? Poderia ter causado uma briga feia em frente da sua casa. Mas ouvindo a palavra, atendendo a palavra, porque a palavra dá vida para nós. Gente, esta palavra é capaz de transformar seu relacionamento na área de comunicação, na área de conflitos. Então, ouça bem, a resposta branda aplica hoje no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Princípio número 6. Não use o silêncio para frustrar seu parceiro. Se você hesita em responder, explique por quê. Silêncio, especialmente por parte do marido, representa para a esposa uma resposta negativa. Imagine um casal conversando na sala da casa. Vamos chamar este casal Carlos e Maria. Estão dialogando. Mas o assunto esquenta. O marido se torna agressivo, ou a esposa agressiva para com seu cônjuge. E aí palavras duras e ásperas. Então aumenta, vamos dizer, a pressão da panela. Os rostos ficam vermelhos, o volume da voz aumenta. Então, de repente, a mulher começa a chorar e ela sai da sala e vai para o quarto e se tranca dentro do quarto da casa. Aí o marido chega batendo. Querida, quero falar com você. Será que você pode me ouvir? Marido, é claro que ela pode te ouvir. Mas agora ela está te castigando, ela está te manipulando, ela fechou a porta, trancou a porta e vai ficar em silêncio. Agora tem os dois lados aqui. Um lado, a esposa não deve ficar emburrada em silêncio. O outro lado, marido, você feriu a sua esposa, você a machucou. Então não é hora de tentar resolver o conflito. Deixa as emoções ficarem mais calmas.
numa outra hora. Quando vocês estão discutindo um assunto, ou dialogando, e você percebe que as emoções estão na flor da pele, é a hora para parar e dizer, querido, querida, vamos parar por aqui. Hoje à noite, quando nós já jantamos, já lavamos a louça, a criançada já está na cama, então vamos sentar no sofá e vamos dialogar calmamente e tranquilamente sobre este problema. Será que você é capaz de fazer isto? Ou você fica tão irritado, tão afoito, tão nervoso, que você descarrega tudo que você quer dizer numa maneira errada e acaba machucando o seu cônjuge? Então, é importante que nós não usamos o silêncio para frustrar, mas também que nós saibamos a hora para falar e a hora para ficar quieto. Evita, então, o uso de silêncio para frustrar o seu cônjuge. Número 7, princípio número 7. Evita aborrecer seu cônjuge. Evita aborrecer seu cônjuge. Provérbios capítulo 10 e versículo 19, nós lemos estas palavras queridas sobre comunicação. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O que modera os lábios é prudente. Também em capítulo 17 e versículo 9, nós lemos estas palavras. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baile separa os maiores amigos. E ainda, em Provérbios capítulo 20 e versículo 5, nós lemos estas palavras. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem inteligente sabe descobri-los. Gente, que palavra boa! Quantas esposas e quantos maridos não têm inteligência suficiente para descobrir os propósitos profundos do coração do homem ou da mulher? Às vezes isso é por questões de impaciência, nervosismo, chateação, cansaço, que nós não tomamos tempo e paciência para descobrir os propósitos do coração do cônjuge. Mas é super importante aprender a não aborrecer. Isso quer dizer que nós temos que saber a hora de falar e a hora de ficar quieto. Tenho descoberto que em muitas situações o ficar quieto é muito melhor. Há hora para tudo. Há hora para descansar, há hora para amar, e há hora para comunicar, e há hora para ficar quieto. Que Deus possa nos dar capacidade de saber no nosso relacionamento conjugal. Princípio número 8. Quando você estiver errado, admita e peça perdão. Quando alguém lhe pedir perdão, comunique-lhe que você o perdoou. Talvez a maior passagem em toda a Bíblia sobre a questão de perdão encontramos em Colossenses capítulo 3 e versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E ainda encontramos em Efésios capítulo 4 e versículo 32 estas palavras. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus,
em Cristo Jesus vos perdoou. Eu acredito que um dos maiores problemas na comunicação é a falta de perdão. A falta de perdão. E então, por causa da falta de perdão, foi criado, desenvolvido uma raiz de amargura que, brotando, contamina. Hebreus capítulo 12, versículo 15 nos diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então existe contaminação dentro do lar. Existe contaminação entre marido e esposa, e isso vem por causa da amargura. Mas por que desenvolveu a amargura? É por causa da falta de perdão. E quando falamos sobre comunicação, princípios preciosos, sobre como aprofundar nossa comunicação, como resolver conflitos conjugais, nós temos que entender que o perdão na relação é super importante. Eu sempre falo que há 3 frases que podem salvar qualquer relacionamento constrangido. A primeira é: eu estou errado. Isto é, a capacidade de andar humildemente diante do Senhor e diante do seu cônjuge. A segunda frase é: por favor, me perdoe. Isto é, capacidade de humilhar e reconhecer que você errou, que você pecou contra um membro da sua família, sua esposa, seu marido, seu filho, e pedir perdão. E depois é bom perguntar: querida, você me perdoou? É bom saber para o relacionamento no futuro. E então, a terceira frase: eu amo você. Muito importante, perdão na relação de comunicação. Porque a falta de intimidade, porque muitos casais estão comunicando em nível número 1, que é uma conversa superficial, é porque alguém foi magoado, alguém foi machucado, alguém foi ferido. Isso poderia ter acontecido 20 anos, 10 anos, 5 anos ou semana passada, mas machuca, fere e complica a comunicação. Quem sabe que você, marido, ouvindo a minha voz, não tome agora a liderança e conversar com sua esposa. Pergunta: querida, será que existe alguma barreira entre nós? Será que uma vez, pela minha insensibilidade, ou minha irritação, ou minha agressividade, eu acabei machucando você? A esposa pode fazer a mesma pergunta para o marido. Não é só o marido que machuca. Às vezes a esposa é insensível, às vezes ela é egoísta, às vezes ela só pensa em si mesma. Então a esposa pergunta ao marido. E que haja uma comunicação em relação a isto. Quem sabe toda semana você vai precisar usar a graça, que realmente é uma graça, de pedir perdão e também de perdoar. Este princípio é um dos mais importantes de todos os conceitos da comunicação. Quando você estiver errado, admita e peça perdão. Quando alguém lhe pedir perdão, comunique-lhe que você o perdoou. Muito importante. Princípio número 9. Não culpe ou critique seu cônjuge, mas, por outro lado, restaure, encoraje e edifique. Como é importante não ser um descarregador. Eu me lembro que uma noite eu cheguei em casa, era mais ou menos 6:30 da tarde, eu estava cansado, eu estava estressado,
Eu queria logo chegar, tirar minha gravata, sentar na cadeira do papai com uma limonada na mão e não ouvir nada a não ser assistir o noticiário, receber uma boa comida da minha mulher e nem comunicar com minha família. É claro que o pai, quando ele abre a porta, ele precisa tirar seu chapéu de pastor, ou seu chapéu de médico, ou de seu chapéu de advogado, ou de professor, e colocar seu chapéu de marido e seu chapéu de pai. Eu esqueci naquele dia de colocar meu chapéu de pai. Abri a porta, minha filha Melinda, a nossa teimosia, estava à porta, e então, antes de eu poder respirar e falar boa noite ou alguma coisa para ela, ela já veio descarregando uma notícia sobre mim que me deixou muito chateado, muito nervoso, e eu fiz o que eu não devia ter feito. Eu descarreguei sobre a minha filha uma meia tonelada de preocupações, de nervosismo, de chateações, que não tinha nada a ver com ela. Bem, a minha esposa nos chamou para o jantar. Ela é uma boa cozinheira, comida muito gostosa, muito quente, mas era um jantar frio. O que é um jantar frio? Um jantar frio onde relacionamentos estão quebrados, onde não temos vontade de conversar sobre coisas da nossa vida, do dia a dia. Então, cada um tem a sua cara no prato. Passa batata, manda arroz, suco, bife. Não falamos nada agradável, o necessário somente. Então, aquela noite foi realmente a minha culpa. Foi um jantar bem frio. Depois levantei, fui assistir noticiário. E lá pelas 9 horas, estava muito cansado. Decidi deitar, fui para meu quarto, deitei. Mas o Espírito Santo não me deixou dormir. Ele falou ao meu coração: Jaime, levanta, vai para o quarto da sua filha e pede perdão. Eu disse: não vou não. Estou cansado, minha filha tem que entender que eu também passo por problemas, mas o Espírito Santo insistiu comigo. E lá pelas 10 horas da noite eu levanto e bato na porta do quarto da minha filha. Ela disse: pode entrar, pai. Já sabia que era pai, porque não era a primeira vez que aquilo aconteceu. Aí eu sentei na beirinha da cama e falei 3 frases para minha filha de mais ou menos 13 anos de idade naquela época. A primeira frase: hoje à noite eu estava errado. Segunda frase: por favor, me perdoe. E a terceira frase: eu amo você. Isto realmente melhorou sensivelmente o nosso relacionamento. E a minha filha Melinda confirmou o seu amor para comigo. Eu fiquei quase 1 hora sentado na cama com minha filha, batendo papo com ela. Ela realmente estava passando um problema no colégio e precisava a palavra do seu pai, precisava o ouvido do seu pai. Como foi bom passar aquele momento com ela. Depois eu ajoelhei ao lado da cama dela e orei, pedi perdão ao Papai do Céu na presença dela, pela minha insensibilidade, e abraçamos, beijamos, desliguei a luz e fui para a cama. Dormi logo. Próximo dia levantei cedo porque eu tinha uma reunião no escritório às 8 horas. Peguei minha pasta, fui para o escritório. Quando eu cheguei no escritório, abri minha pasta e em cima dos meus livros encontrei uma carta da minha filha Melinda. Querido pai. Oh, ainda sou querido, apesar de tudo. Pai, deixe-me dizer alguma coisa aqui para o Senhor. É o seguinte: nós erramos e nossos filhos vão perceber que nós temos pés de barro.
Mamãe também erra. Agora, o importante é admitir seu erro, pedir perdão. Tentar disfarçar, tentar não assumir a sua culpa, simplesmente cria uma imensa barreira entre você e o membro da sua família. Então você se torna, querido, mesmo errando, quando você pede perdão. Querido pai, te amo muito. Obrigado por ter passado aqueles momentos ontem à noite no meu quarto. Que bom, eu precisava falar com o Senhor. E também, pai, quero que você saiba que está perdoado. Carinhosamente, Melinda. Eu guardei até hoje aquele bilhete, porque aquilo representa o quê? Na porta, na noite anterior, palavras de morte. Mais tarde, no quarto, palavras de vida. Como é importante que haja palavras de vida. A palavra de Deus disse, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. A seu tempo. Como é importante, como tem grande valor a palavra dita ao seu tempo. Então, é muito importante cuidar de não descarregar sobre nosso cônjuge, sobre o nosso filho, sobre o nosso papai ou mamãe, na hora da raiva, na hora da irritação, na hora do cansaço, quando realmente precisamos cuidar da nossa boca. Como é importante, não culpe ou critique o membro da sua família, o seu cônjuge. Por outro lado, levanta, edifica, encoraja. Uma palavra de encorajamento diário é uma boa receita para um bom relacionamento conjugal. Muito bem. Conceito número 10. Procure entender a opinião de seu cônjuge. Coloque-se na situação do outro. Então, eu sempre falo que comunicação é compreensão. Comunicação é a capacidade de compreender a situação do momento e aproveitar aquela situação para o bem da sua família, para aprofundar a comunicação e o relacionamento. Imagina o casal com seus 3 filhos que decidem fazer piquenique sábado à tarde. Então, mamãe prepara aquele lanche e todo mundo entra na caravana e vão sair para o campo, para algum lugar fora da cidade. E, então, mamãe e papai preparam o lugar para tomar o lanche e nós estamos lá no campo, mas estamos percebendo que os nuvens negras estão ajuntando e aparecendo. E, de repente, na hora do nosso piquenique, cai uma forte chuva, um toró sobre nosso piquenique. Pai, mãe, esta é a hora de ter uma compreensão que comunica amor e carinho. Uma compreensão do momento. O que é que vocês vão fazer? Senta, deixa a água cair em cima e come seu sanduíche. Sanduíche ensopado pela chuva é muito gostoso. Aí, pai, você vai pegar a mão do seu filho de 6, 8 anos de idade e vai procurar o buraco em que tem mais lama. E vai rolar na lama com seu filho. Ele nunca vai esquecer aquela experiência. É claro que mamãe não vai gostar muito, porque é ela que tem que lavar a roupa depois. Mas não se preocupa. Mais tarde, quando o seu filho tem 15 anos de idade, está passeando na praça ou estão pescando juntos, ele vai lembrar, pai, lembra aquele momento quando nós saímos para fazer piquenique e na hora do piquenique cai um toró em cima do nosso almoço.
pai, eu pensei que o senhor ia brigar com mamãe, jogar tudo no caravana e ir embora para a cidade. Mas quando o senhor pegou minha mão e nós procuramos aquele buraco onde tinha mais lama e rolamos na lama, pai, aquilo foi maravilhoso, eu nunca vou esquecer. Pai, você criou uma lembrança agradável na vida, no coração do seu filho. Agora, o que é isso? Comunicação é compreender o momento e saber aproveitar o momento. Imagina o marido chegando em casa, sua esposa está sentada na sala chorando, porque acabou de queimar a comida dela. Ela fez um holocausto na mesa. Marido, desliga o fogão, pega a mão da sua mulher e vai para a esquina comer um cachorro quente ou uma pizza. Mas não faz uma tempestade num copo de água. Saber aproveitar o momento, saber aproveitar a hora é comunicação. É compreender e saber lidar sabiamente com aquela situação. Faz uma diferença no seu relacionamento conjugal. Ok, chegamos em número 11, o último conceito. Tem muitos outros conceitos bíblicos sobre comunicação, mas meu tempo está acabando e eu vou apresentar este último, é muito importante. Escolha o tempo certo para se comunicar. Escolha o tempo certo para se comunicar. Provérbios capítulo 15, versículo 23. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo. Quão boa é. A palavra no momento certo, na hora certa. E acabei de ler, e eu vou ler de novo este trecho em Provérbios 25 e versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Coisa muito preciosa, muito valiosa, é maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra falada no momento certo. É um dos princípios mais importantes na comunicação. É saber escolher a hora, a situação para encorajar, para dialogar, para conversar. É triste, mas muitas pessoas não sabem escolher a hora. As pessoas ficam quentes, nervosas e querem descarregar de qualquer jeito, qualquer hora, e fala, e machuca, e fere. Efésios capítulo 4, versículo 29, tem alguma coisa a dizer a respeito disto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, conforme a necessidade, na hora certa, isto então transmita graça aos que ouvem. Imagina aquele palmeirense sentado lá na sua cadeira do papai assistindo o jogo de futebol. Seu time está realmente jogando bem, a bola está descendo, aí vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, a artilheiro vai chutar, ele chuta, a bola entra, é gol! E naquele momento a esposa chega, desliga o televisor e olha para o marido e disse: querido, nós precisamos conversar. Esposa, isso é pecado mortal. Não é a hora de falar. É hora de pegar uma limonada geladinha, sentar ao lado do seu marido e assistir o jogo com ele. Fica quietinho, mas de conversar não é a hora. Então, gente, nós temos que saber
a hora. Às vezes, a esposa, 2 horas da manhã, o marido quer conversar, ela está no quinto ronco. Vamos conversar um pouquinho. Não é a hora de conversar, de comunicar. Então, é muito importante saber a hora de falar, a hora de conversar. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Agora, tem que saber como e quando, para que a palavra possa trazer vida para o seu relacionamento. Eu estou terminando estes conceitos de comunicação. Mas antes de terminar, eu quero orar com vocês. Eu quero só perguntar, como é que vai a comunicação no seu relacionamento? Vocês estão com uma comunicação aberta, querida? Estão conseguindo resolver seus conflitos? Gente, conflito não é necessariamente pecado. Todo mundo tem conflito. Jesus vivia uma vida com conflitos. A questão é saber resolver o conflito. E a maneira de resolvê-lo é através de uma comunicação aberta, humilde, disposição para ouvir e resolver conforme os princípios da palavra de Deus. Aí você vai poder um dia chegar em nível número 5, que é uma revelação de necessidades pessoais e emocionais. Todos nós temos carências. Todos nós temos momentos de solidão. E, infelizmente, às vezes as pessoas mais solitárias não são os solteiros e solteiras. São pessoas casadas que vivem em um lar de divisões, de encrencas, de falta de perdão. Então a comunicação se fechou e nós acabamos vivendo uma vida solitária. É claro que Deus nunca planejou um casamento assim. Então, a minha oração é que você possa realmente aprender a aplicar estes princípios maravilhosos da palavra de Deus para transformar a sua comunicação. Lembra, a comunicação é a chave do seu relacionamento familiar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida da pessoa que está ouvindo a minha voz. Seja ela solteira, casada, desquitada, separada, divorciada, viúvo, viúva. Tu conheces o coração. Tu sabes, Senhor, o problema que nós enfrentamos quando abusamos da comunicação, quando fechamos nossas caras, quando não temos disposição de ouvir. Senhor, abençoe especialmente os cônjuges que estão ouvindo a minha voz e cura seus relacionamentos, que haja disposição de aplicar a tua palavra, os princípios da tua palavra às suas vidas e relacionamentos. Pedimos isto agradecido em no nome de Jesus. Amém.